Bom dia, estamos aqui para a segunda entrevista da série de bate-papos que o Centro Acadêmico Hugo Simas realiza com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba nesse mês de fevereiro. Ao meu lado está aqui o deputado estadual Requião Filho, que vai ter esse momento com a gente. Bom dia, deputado, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Cassiano, obrigado a vocês por esse espaço de debate para que a gente possa entender um pouco mais sobre as eleições que vêm por aí. Então, só explicando, deputado, para o pessoal que está em casa, a nossa entrevista ela tem 3 partes. A primeira tem 5 minutos e a gente vai abordar um pouquinho do posicionamento político do deputado e em alguns temas que ele já se posicionou anteriormente. No segundo bloco, são 10 minutos, a gente vai ter perguntas sobre um tema indicado pelo próprio deputado, que no caso foi transporte público. E por fim, mais 10 minutos de um tema escolhido pelos estudantes, que foi educação. Sem mais delongas, vou passar para o primeiro bloco de perguntas. E o senhor é deputado estadual pelo primeiro mandato, é filho do senador Roberto Requião, tem todo um histórico aqui no nosso estado, um histórico eleitoral muito vitorioso. Foi governador por 3 mandatos, senador pela segunda vez agora, prefeito de Curitiba. O senhor também é neto do prefeito de Curitiba. E o senhor, em diversos momentos, já mencionou as suas semelhanças de caráter e posicionamento político com o seu pai. Quais são as suas diferenças, as divergências que o senhor tem com ele? O Requião tem uma experiência muito maior que a minha. Então, ele tem certas opiniões mais bem formadas do que eu. Eu procuro estudar muito para chegar a uma opinião formada, mas eu posso ser convencido de que estou errado. Muito difícil me convencer, porque geralmente eu gosto de embasar bem. Mas eu tenho essa possibilidade da grande diferença entre eu e o Requião é a juventude. Eu ainda tenho muito que aprender. O Requião tem muito que ensinar. Então, a grande diferença hoje é essa experiência que ele tem e eu tentando adquirir esse novo conhecimento, estudando cada vez mais os assuntos, buscando novas soluções para velhos problemas. Mas tem algum tema, algum posicionamento específico em que o senhor tem alguma divergência com ele, especialmente em relação aqui à prefeitura? A prefeitura de Curitiba a gente pensa muito similar. Nós temos uma cidade que cresceu de forma desorganizada, nós tínhamos uma cidade modelo, com projetos que eram sempre tidos como projetos que serviriam de modelo para o Brasil e para o mundo, e de repente Curitiba parou com esse planejamento. E o planejamento urbano é importantíssimo. Mas não o planejamento urbano que você está pensando, de quadras, ruas, tudo tem que ser bem planejado hoje. Você vai fazer uma rua, você tem que ter em mente a calçada, o poste, o esgoto, o pluvial. Não dá mais para fazer o asfalto para ganhar voto. Após a eleição, ter que vir destruir tudo para conseguir fazer uma rede pluvial. Depois quebra tudo de novo para fazer o esgoto. Aí faz a calçada e o poste fica no meio da calçada. Então nós precisamos ter uma prefeitura mais eficiente. Isso se consegue com planejamento, estudando direito o que se vai fazer. Então se planeja e se faz por etapas, acabar com essa história de obras para ganhar voto. Deputado, o seu pai fala já em outras entrevistas, ele falou muito sobre utopia. Para ele, um bom político, ele não pode pensar simplesmente em resolver os problemas específicos de cada momento, mas ele tem que ter uma utopia, algo em vista. Qual é a sua utopia? A minha utopia é uma política que funcione. É uma política honesta e é uma cidade que consiga hoje viver. Todo mundo busca qualidade de vida. Então, a minha utopia é essa, é que as pessoas tenham no Tatuquara, no Umbará, lá no Ganchinho, a mesma qualidade de vida que as pessoas têm no Batel, que tem na Mercês, que tem no centro. É buscar uma cidade, digamos assim, igualitária. Não precisa ser na mesma renda, ninguém quer morar numa casa de 3.000 metros quadrados. Tem quem queira morar na casa de 10.000 e tem quem fique muito bem num apartamento de 50, 100 metros quadrados. Então, dentro da sua qualidade, do seu objetivo, a pessoa tem que ter, na sua cidade, a tranquilidade de ter segurança, mobilidade, educação e saúde. Deputado, o senhor está falando muito sobre eficiência do serviço público, e uma das coisas que são muito criticadas pela população e que em alguma medida, por vezes, se confronta com o princípio republicano do nosso Estado, é a questão do nepotismo. A gente sabe que em Curitiba é quase uma tradição que os prefeitos acabem nomeando parentes para atuar no Poder Executivo. Não só no município, mas também no Estado.
O senhor mesmo, né, já ocupou cargos de assessoria, né, com o senador, com o deputado João Arruda, não? Trabalhei com o João, nunca trabalhei com o Requião. Com o Requião. Se o senhor for eventualmente eleito prefeito, o senhor também pretende ter seus parentes na administração da prefeitura, ou o senhor acha que é o momento de romper com essa tradição, a gente pode dizer assim, em Curitiba? Eu devolvo a pergunta para você. Você prefere que eu coloque um parente honesto na URBS ou que eu deixe o pessoal que está lá hoje, que é responsável pela tarifa, chegar a R$4? Depende, né? Então veja, parente não é cláusula de infâmia. Se o cara for competente e trabalhador e estiver preparado, ele pode assumir um cargo. Agora, não se pode colocar um parente, mas pode o atual prefeito manter na URBS o mesmo pessoal que vem desde o Beto Richa e do Taniguchi, que é o pessoal responsável pelo atual contrato leonino que lesa a população, é o pessoal responsável pela licitação que foi declarada fraudada em diversas instâncias, o Tribunal de Contas já falou isso, a CPI da Câmara dos Vereadores já falou isso, e esse pessoal continua na URBS. Eu acho que eu preferia muito mais um primo meu sério lá dentro do que esse pessoal que vem destruindo o transporte público de Curitiba, mas não é parente de ninguém. Sim, deputado. Bom, deputado, passando para o segundo bloco de perguntas, agora sobre o transporte público. O senhor já falou um pouquinho sobre as irregularidades, o próprio Tribunal de Contas já apontou algumas delas sobre o contrato com as empresas de ônibus. O senhor também disse já em outras oportunidades que pretende romper esses contratos. O senhor acha que isso efetivamente é viável e o senhor considera os impactos disso não seriam eventualmente as desvantagens até maiores do que as vantagens disso? Veja, nós temos um sistema em Curitiba hoje que é falho. O que é um transporte coletivo bom? É um transporte coletivo barato, rápido e de qualidade. Hoje ele é caro, lento e de péssima qualidade. Só gosta do transporte coletivo de Curitiba quem não usa o transporte coletivo de Curitiba. Os empresários têm um contrato absurdo que garante um lucro mínimo. Se vocês aqui da Faculdade de Direito se interessarem, dê uma olhada nisso. O contrato prevê um lucro mínimo. E eles não atingem este lucro. Não é que eles têm prejuízo. Eles não atingem o lucro almejado. A tarifa hoje é composta por uma planilha, que é uma planilha, primeiro, defasada, porque ela leva em consideração um gasto de pneu lá de trás. Quando hoje os compostos de borracha são bem mais duradouros, furam menos, estragam menos. Leva em consideração um motor antigo, então tem uma taxa de defasagem, me foge agora o nome, depreciação do ônibus incluído na tarifa. Ao mesmo tempo, nessa tarifa, tem uma taxa prevista para a compra de novos ônibus. Como é isso? Nós pagamos 2 vezes a mesma coisa. A tarifa previa até o imposto que o empresário ia pagar. Então, se eles estão insatisfeitos, se eles não gostam, se não estão atingindo o que querem, devolvam. Devolvam que nós fazemos em Curitiba, em pouco tempo, com a previsão de tarifa mais barata, a frota pública. Agora você vai dizer frota pública e vai ter 3 alunos de direito que vão dizer absurdo. Isso tem que ser iniciativa privada. Concordo. A frota é pública. O gerenciamento tem que ser privado. Porque eles sabem gerenciar. Eles conseguem fazer o sistema funcionar. Mas tem que ser de uma forma transparente. Tem que ser algo que hoje, em 2016, eu e você consigamos pegar um tablet e ver quantos passageiros tem no ônibus. Quem pagou passagem, quem não pagou. Quais são as linhas que estão tendo problema nos horários de pico. Quais são as linhas que não conseguem cumprir o horário. Será que a gente não tem que mudar? Se a gente tem que mudar? Onde é que está o problema da integração? Qual é o terminal que está superlotado? Tudo isso hoje tinha que ser transparente. E hoje ninguém consegue saber. Se você trouxer o Gustavo Frutti aqui, se você conseguir, o Gustavo foi uma entrevista, toda a assessoria dele, esse pessoal da URBS, e falar assim, o senhor tem 5 dias para me apresentar quem andou de ônibus hoje em Curitiba. Eles não conseguem fazer. E a bilhetagem é eletrônica. Ninguém tem acesso aos dados. Tudo é obscuro. Então isso tem que ser mudado. Mas há necessidade de uma frota pública, isso não pode ser administrado pela própria iniciativa privada? Porque tem muita gente que acredita que se o sistema de transporte fosse administrado com menos regulamentação, mais por uma ideia de livre mercado, isso poderia ter ganhos de eficiência. O senhor não considera essa possibilidade? Eu acho engraçado.
Porque nós temos um problema hoje que é o livre mercado. Porque nós fizemos uma concessão e um grupo, uma família aqui de Curitiba, é dono de quase todas as empresas que estão participando e estão pressionando por uma tarifa mais alta. Então, o livre mercado no transporte público vai visar o lucro. E o lucro, como é que você faz? Menos ônibus, mais gente socada, feito sardinha numa lata, para que ele tenha menos custo trabalhista e que ele tenha um lucro maior. O que vai acontecer? Você vem aqui para a faculdade e seus horários não são os horários de pico. Então nós vamos abrir para o livre mercado. Fora do horário das 5 da manhã às 8 da manhã não vai ter ônibus em Curitiba. Vai ter ônibus das 5 às 8 e das 6 às 9. O resto você vai ter que andar de táxi, a pé ou de bicicleta. Porque não gera lucro esses outros horários. Os ônibus rodam vazio, batendo lata. Então não vamos cair nesses clichês. A frota pública pode baratear o custo. Você tira a depreciação dos ônibus, você passa a comprar diesel e peças em grande escala, o que diminui o custo. Isso pode ser gerenciado por uma empresa privada. Você pode garantir a qualidade e a renovação desses ônibus sem interesse no lucro, prevendo na tarifa já de quanto em quanto tempo você vai trocar isso. Você diminui o imposto, porque a prefeitura não paga certos impostos, ela tem isenção na compra dos ônibus. E como você vai comprar um grande número de ônibus, as empresas têm certeza que vão te vender. Então se você for comprar um copo de água hoje, vai te custar R$2. Se você comprar um fardo com 100 copos de água, vai te custar R$1,80. Se você for na empresa e falar, a federal agora só vai comprar água, nós vamos fazer uma licitação, nós vamos comprar 100 mil copos de água por mês, ou por ano, escolha um número, eles têm certeza que vão te vender e que a produção será vendida. Pode chegar a R$1,50. Certo, mas tudo isso se os empresários efetivamente devolverem a condição que lhes foi dada. Eu acho que tudo depende de uma conversa firme, franca e séria. Não quer? Devolva. Quer ficar? Vamos rever. Não quer? Vamos buscar na justiça uma saída. Teve uma cidade de Santa Catarina que encampou. Tem outras cidades que houve a devolução. Ou seja, não é impossível. Tem que parar com essa história de ter medo de empresário de ônibus que paga a campanha. Eu não quero a ajuda deles na minha campanha. Eu quero um serviço bom para a população de Curitiba. Então, eles não são intocáveis, eles não são imexíveis. Nós temos que chamar, bom, não quer? Devolve. Tá ruim por passageiro? Qual que é o certo? O certo seria por quilômetro rodado. A bilhetagem não está correta, a gente não consegue ter acesso, como é que nós vamos ter acesso? Então tem que parar com esses milímetros de não podemos enfrentar, eles são muito fortes. Ninguém é mais forte que a população inteira de Curitiba. Tá, mas em Blumenau houve o cumprimento dos contratos pela prefeitura, a cidade ficou uma semana sem ônibus e agora, até hoje, ainda não foi normalizado depois de quase 15 dias disso tudo acontecendo. Uma cidade de 300 mil habitantes. Quanto tempo Curitiba está sem ônibus? Quantas greves nós tivemos, ficamos sem ônibus? O serviço está normalizado, tem mais uma greve para acontecer agora no sábado. O serviço não está normalizado. Vamos ser francos, está ruim, está muito ruim. Nossa, mas se vocês brigarem com o transporte coletivo, vai ficar uma semana sem ônibus. Nós já estamos, se você juntar, quase um mês sem ônibus. Cada dia de greve parado é um prejuízo enorme para Curitiba, em termos de arrecadação, para o comércio, em termos de movimento e para as empresas em termos de produção. Então, será que não é melhor, de repente, ficar uma semana sem nada e passar daí para frente e não ter mais problema? Ou ficar na mão de um grupo de empresários que, uma vez por mês, prometem uma greve porque querem subir a tarifa e garantir seus lucros? Mas o senhor acredita que seria possível reorganizar o transporte em Curitiba, numa cidade tão grande como Curitiba, em uma semana só? Não é possível. É necessário. Planejamento. Planejamento. Quando o Requião foi o governador e as empresas do sistema integrado resolveram fazer uma greve, como fazem hoje aqui, incentivando os seus funcionários a entrar em greve, ou praticamente os obrigando a entrar em greve, porque senão não pagam o seu salário e os vales, a Comec, então, quando tinha comando no Estado, liberou os famosos piratas. As pessoas se inscreviam,
pegavam uma linha a ser cumprida e supriram a falta do sistema. Então, basta ter vontade, ter iniciativa, novamente, novas soluções para velhos problemas. Você está pensando que só as empresas do Gulim podem transportar gente aqui em Curitiba. Se o Gulim sair daqui de Curitiba, em uma semana você tem 15 empresas do Brasil inteiro querendo assumir o sistema aqui. Certo, deputado, o senhor falou sobre novas ideias. Uma das novas ideias que surgiram recentemente foi o Uber. E também gerou um grande debate se não deveria haver uma regulamentação sobre isso, se eles não estão competindo com os táxis e assim por diante. Há uma expectativa de que o Uber chegue a Curitiba nesse ano ainda. O senhor é a favor dessa ideia ou o senhor acha que isso deve ser regulamentado de alguma maneira? A regulamentação do Uber é federal. A regulamentação de transportes é uma regulamentação federal. Qualquer prefeito que fale para você que vai proibir ou que vai autorizar, está buscando agradar a público A ou público B. É uma discussão federal e nós estamos aqui na faculdade de Direito, então eu acho que não dá para tentar enrolar nesse assunto. Cabe ao governo federal regulamentar. Eu sou a favor do Uber. Eu acho que é uma iniciativa de um grupo internacional, infelizmente, que criou um aplicativo. Nada impediria que esse grupo fosse local, curitibano, paranaense e brasileiro. Mas, para se implementar o Uber, nós temos que buscar a facilitação do táxi. O que eles vão dizer? Mas para eu conseguir a minha placa, eu tive que pagar isso, aquilo, eu pago isso, eu pago não sei o que, eu pago taxa, eu pago não sei o que, para poder trabalhar. Infelizmente, a maioria dos taxistas não é dono da placa. A maioria dos taxistas em Curitiba trabalha para alguém. Então eles não ganham nada com isso. Então nós temos que facilitar o táxi. Quer deixar o Uber correr solto, as pessoas terem opção do livre mercado? Quero andar de Uber, pagar mais caro, pagar no cartão, pagar taxa ou não pagar? Opção sua. Mas para isso, temos que facilitar o táxi. Aumentar o número de placas, diminuir o número de taxas, facilitar com que os motoristas sejam donos dos seus carros. Porque quem realmente é contra o Uber são aquelas pessoas que são donas de 30, 40, 50, 100 táxis e que ganham uma fortuna explorando um motorista que paga uma diária altíssima para usar aquele táxi. Deputado, vamos para a parte final agora da entrevista, o terceiro bloco de perguntas, agora relacionadas à educação. Ao que parece, essa gestão do prefeito Gustavo Frutti teve alguns avanços bastante consideráveis na educação. Em 2016 vai ser o primeiro ano em que a prefeitura vai destinar 30% do orçamento para a educação. Da mesma forma, foi aprovado o plano de carreira do magistério municipal. Como que o senhor avalia essas conquistas, podemos dizer, da educação de Curitiba? Eu acho que o plano de carreira é essencial. Isso é uma conquista da classe, é sempre um avanço. O professor tem que ser bem pago e respeitado. Os 30% nós vamos ver se serão aplicados ou não. Isso é uma promessa, como tantas promessas que já tivemos por aí de melhorias, e o melhor está por vir e nunca veio. Bom, está previsto no orçamento. Está previsto, mas o orçamento é uma lei de metas a serem atingidas e, por incrível que pareça, é uma das poucas leis do Brasil que, se não cumpridas, não acontece nada. Então, eu acho importante os 30%, mas nós estamos em ano eleitoral. Seria isso apenas uma promessa eleitoral ou será efetivamente aplicado? E se aplicado em educação os 30%, em que área da educação esses 30% serão aplicados? Como serão aplicados? Novas escolas, reformas, contratação, cursos, preparação. Então, às vezes 30% pode ser muito bom, mas se mal aplicados era melhor ter aplicado bem 20%. Então vamos ver se realmente haverá um avanço nessa área e se esses 30% serão bem aplicados. A educação você vai buscar qualquer qualitativa que você faça. Se ela for aberta hoje, quais são os problemas da população? Educação, saúde e segurança. A saúde é sempre um problema, desde que ela saia no Jornal Nacional. Se ela não sai no Jornal Nacional, a maioria da população não sofre imediatamente aquele problema. Mas a educação pega, praticamente diariamente, as mães e os pais de família que precisam de uma creche, precisam de uma escola, precisam de um ensino de qualidade. E nós temos que deixar bem claro quais são
as educações. Uma parte é o ensino médio, outra parte é o terceiro grau, o segundo grau, as creches. Cada um desses tem um poder responsável, uma esfera responsável. E a esfera pela qual o município é responsável, há muito tempo não avança o suficiente. O déficit é muito grande. Números de vagas em creche, números de vagas na pré-escola, isso precisa ser normatizado, isso precisa ter um avanço muito grande para que a gente chegue a um mínimo aceitável. Eu acho que não chegamos lá ainda. Eu até era o próximo ponto que ia ser abordado, exatamente em relação às creches, né, os ICMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. Segundo dados da própria Prefeitura, foram criadas 11 mil vagas em creches nos últimos anos. Isso representa um aumento de 24%. Até por uma exigência que da Emenda Constitucional 59, que exige educação para crianças a partir de 4 anos de idade. Mesmo assim, há estimativas de que ainda faltam 10 mil vagas em creches em Curitiba, e o prefeito Gustavo Frutti afirma que é muito difícil de aumentar esse número de vagas pelos custos, não só na construção de novos ICMEIs, mas especialmente na manutenção. Como que o senhor pretende, na eventualidade de estar na prefeitura, de aumentar esse número de vagas, primeiro sabendo que o apoio do governo federal e do governo estadual é um tanto quanto complicado em virtude da atual crise? Veja, construir a creche é muito fácil. Difícil é contratar pessoas qualificadas para dar essa manutenção. Então, nós temos um problema da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, contratar novas pessoas por concurso não é algo fácil. Tem que ter a previsão legal, previsão orçamentária, existem diversos recursos que atrapalham o edital de um concurso, o Ministério Público dá um pitaco aqui, alguém entra com mandado de segurança lá. Um concurso que deveria ser realizado em 3 meses, às vezes leva 1 ano e meio ou mais. Mas nós temos em Curitiba quase 4 mil cargos comissionados. E já foi feito antes aqui em Curitiba, onde você tinha uma mãe, entre aspas, que ficava responsável pelos seus filhos por mais 10 crianças. Isso é possível para resolver paliativamente enquanto você constrói as creches, faz o concurso e adequa o orçamento. Então, novas ideias, às vezes baseadas em experiências antigas, que são esquecidas, porque as pessoas não gostam de estudar aquilo que os prefeitos anteriores fizeram. Mas essas mães que o senhor fala, já foi feita para contratar por cargo comissionado ou seria um trabalho... Já existem os cargos. Estão perdidos e distribuídos por aí, fazendo campanha. Então, vamos enxugar essa estrutura e usar esses cargos para resolver um problema da população. Isso é possível, já foi feito aqui em Curitiba. Basta querer estudar, aprender um pouco com a história, aprender um pouco com quem já foi prefeito. O Lerner teve boas ideias, o Requião teve boas ideias, até o Taniguchi se virou bem. O Greca teve boas ideias. Temos aí um prefeito que não conseguiu trazer nada de bom para Curitiba, nesse ato. Temos que o substituiu e não fez nada. E daí temos agora o Gustavo, que tem apresentado muito pouco. E é estranho, porque o Gustavo teve um pai que já foi prefeito. E o Maurício Frutti buscou novas soluções. Então, procurar o que foi bom, extirpar o que é ruim e sempre buscar dar transparência. Conversa franca, sem falsas promessas, sem promessas feitas especialmente por uma campanha baseada numa qualitativa. O senhor acredita que, então, talvez com essa proposta que o senhor tem de contratação das mães das crianças mesmo para cuidar de parte das creches? Uma mãe para pelo menos 10 crianças, você cria uma casa familiar, onde essa mãe fica responsável por cuidar dessas crianças com a ajuda da prefeitura, com o salário, para dar merenda, dar atenção enquanto as outras mães trabalham. Não é cada mãe curitibana sendo contratada da prefeitura, não entendam isso que é impossível, por favor. O senhor acha que com esse tipo de iniciativa seria possível reduzir a jornada dos professores hoje que já estão ocupados, dos educadores de Curitiba, que é uma reivindicação deles também, né? Aí nós temos que entrar na discussão legal. Você fez um concurso para tantas horas. O seu salário é baseado em tantas horas. É possível que isso seja alterado depois?
Você fez o concurso para 40 horas, fez o concurso para 20 horas. Eles reclamam hoje que os concursos são de 20 horas e eles precisam fazer mais um padrão para entrar em 40. Fazem outro concurso. Eles querem que a gente abra um concurso só para eles ou que a gente transforme 20 horas em 40. Vai explicar isso para o Ministério Público. A legalidade de se fazer essa contratação, esse aumento de gasto, sem o concurso. Você pode abrir um edital e prever mais pontos para quem já é da área. Você pode abrir um edital e deixar acontecer isso. Mas tem que haver o concurso. Não pode ser algo automático, por decreto. Porque você vai criar um problema enorme para eles depois. Porque se alguém entra com uma ação, eles podem perder o cargo e ser obrigados até a devolver aquele dinheiro. Ou você pode buscar uma solução legal para que você encaixe essa situação utópica na realidade. Então, é buscar uma saída juridicamente legal e possível. Deputado, como o senhor pretende melhorar a qualidade da educação que é oferecida em Curitiba? Porque a gente sabe que não depende apenas de um aumento de número de vagas, mas também da melhoria qualitativa do ensino. Curitiba, desde 2005, tem mostrado uma progressiva melhora no IDEB, né? Que é o índice que vai avaliar isso. De 2005 até 2009 foram altas significativas. De 2009 para 2011 começou a crescer a nota num ritmo muito mais lento. Então, em 2009 a nota da educação primária em Curitiba era de 5,7. 2 anos depois passou para 5,8. Em 2013, que é o último índice, foi para 5,9. São elevações muito tímidas. O que fazer para realmente melhorar, não só os índices, claro, né, que apenas refletem uma realidade, mas a própria realidade? Respeito aos professores, condições de trabalho, condições de ensino na sala de aula e formação continuada. O Paraná foi o primeiro lugar no IDEB nacional com o governo do PMDB. O PSDB assumiu e nós caímos para 11º. Os mesmos professores. O que faltou? Faltou incentivo, faltou respeito, faltou condições na sala de aula. Se você dá condição, o professor responde. Se você lhe oferece formação continuada, ele melhora. Então, respeito e incentivo aos professores com condição de trabalho na sala de aula. Isso garante o crescimento no IDEB. Não existe fórmula mágica. Respeito, condições de trabalho e formação continuada. Isso também passa por uma eventual valorização salarial ou também efetivamente... Dentro da arrecadação possível de Curitiba. Prometer aumento de salário com lei de responsabilidade fiscal hoje tem que ser algo dentro da possibilidade. Sim, o salário do professor tem que ser bom. A carreira tem que ser valorizada. Mas o professor não está lá só pelo salário, ele está lá pelo amor. Eu não conheço um professor que atue 30, 40, 50 ou 60 crianças numa sala de aula só pelo dinheiro. Tem que ter ali uma paixão, uma vontade de ensinar, de mudar o mundo. Então, eles reivindicam muito mais condições de trabalho do que salário. O salário é uma consequência desse melhoramento. Ok, deputado. A gente está encerrando a entrevista. Dá a oportunidade do senhor dar uma mensagem para os estudantes da UFPR para esse ano de 2016. Para esse ano de 2016, a mensagem que eu tenho a vocês é estudem. Estudem os candidatos, estudem os vereadores, prestem atenção naquilo que é dito. Vocês, como operadores do direito, têm a obrigação de prezar pela legalidade das coisas. E a legalidade hoje são os princípios constitucionais da transparência, da moralidade, da eficiência. Tudo isso precisa ser cobrado hoje dos políticos, porque nós elegemos as pessoas e esquecemos em quem votamos. E isso dá o que temos hoje no Paraná e no Brasil. Ok, a gente agradece mais uma vez a presença, deputado, e a gente volta provavelmente no dia 17 de fevereiro com a entrevista com o pré-candidato do PSOL, Bruno Meire. Muito obrigado.